Olá pessoal, bem-vindo ao canal Movimento da Consciência. O meu nome é Tânia Malheiros e eu tenho como proposta esse canal compartilhar com você os assuntos das terapias complementares, que para mim ela não é tão complementar assim, mas eu gostaria de ter um espaço, eu criei esse espaço para compartilhar a minha experiência com esse caminho de certos conhecimentos que nos levam ao autoconhecimento a partir das terapias complementares. E hoje eu gostaria de trazer para vocês uma continuidade do Código do Espírito Santo, a Gesta, e do Código da Misericórdia, para a sequência de clarificação que eu tenho feito nesses últimos dias do Código. Num primeiro momento, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva do Código 443355 e o 7, que é o Código da Misericórdia, que para mim complementa. Eu vou explicar durante o vídeo o que significa essa coisa toda aí que eu vim trazer para vocês e que pode ser uma via complementar extremamente inovadora e não tão complementar, porque isso que eu compreendi a partir desse código, pela experiência, pode nos abrir por demais a nossa visão. Então, gente, estou aqui hoje para falar sobre o Código da Misericórdia Divina, o 7, que nada mais é que o elemento éter. Então, fique aí, porque eu quero deixar mais pro finalzinho, porque não é tanta coisa que tem para falar dele, mas é bem complexo o que ele nos oferece. Então, você que já está inscrito, eu gostaria de agradecer por demais a tua paciência, o teu amor, o teu carinho, por estar aqui, tendo os seus ouvidos, o seu olhar, as tuas sensações diante de um caminho novo, uma linguagem nova, que às vezes pode até ser um pouco desconfortável. Eu tenho por mim que essa linguagem que eu estou trazendo para as terapias complementares, para clarificar o que isso vem a ser, né? Ela pode, num primeiro momento, deixar uma certa inquietude. E eu gostaria de dizer para você que tenha talvez sentido essa inquietude, que continue, porque essa inquietude quer te levar à tua quietude. Então, talvez muitas coisas que eu fale aqui queira desacomodar algumas coisas que nós acreditamos que seja e que está caindo por terra, né? Então, as terapias complementares, elas trabalham, e é para trabalhar, o sistema vida, não o sistema de crenças. Apesar de muitos caírem até um determinado momento, e elas caem no sistema de crenças, porque é necessário ter algumas compreensões para transcender. É isso mesmo. A terapia complementar visa o transcender, visa trabalhar a essência, e nós precisamos compreender o que é isso, né? E ela visa apresentar para nós o nosso sistema vida e nos colocar uma dinâmica das nossas percepções sensoriais ou altas percepções sensoriais numa explicação, né? Que eu entendi, compreendi diante do trabalho
que eu desenvolvo até hoje, que os nossos sentidos, eles são muito claros quando a gente entra dentro do sistema Veda, dentro do que nós vibramos, sentimos, percebemos, que existem 3 sentidos do espírito e 2 sentidos da alma, que faz parte da nossa ferramenta humana aqui. O olfato, o paladar, o toque, são sentidos do espírito. Os ouvidos, os olhos, são sentidos da alma. E é nesse caminhar desses 2 é que nós vamos adentrar dentro das compreensões das terapias complementares, que nada mais é do que nós termos uma consciência em relação às nossas energias, o campo de energia humano, a nossa luz que vai se abrindo, o corpo de luz, e o ser meditativo que vai se apresentando conforme nós vamos compreendendo e tirando de nós, eu acho que essa palavra é suficiente, aquilo que não é a gente. E aí nós começamos a ter uma certa pacificação e clareza dos nossos propósitos, uma sensação de segurança maior diante do viver. É isso a síntese. Mas eu quero agora fazer uma pequena retrospectiva para você sobre o Código do Espírito Santo, rapidinho. O 443355, que é o código, a gesta do Espírito Santo, um conhecimento que já existe, ele me foi apresentado e me foi conduzido a saber mais sobre ele, porque eu já estudava os códigos, mas esse código eu nunca tinha visto dentro de uma imensidão de códigos, né, que tem. Então, eu fui conduzida a partir do CPF das pessoas, e esse CPF das pessoas eu comecei a somar, e começou a dar muitas vezes 443355, ou o 7, que é o número e o código que eu vou falar hoje. E aí eu entendi que era o código que eu encontrei, que deu um insight, assim, eu fui procurar e era um código. Então, gente, eu comecei a desmembrar e a investigar esse código dentro das terapias complementares. E eles representam os elementos da natureza. O 44 fogo, 332, né, elementos água e o ar. E o 55, que é o elemento terra. E o 7, gente, que é o éter. E é sobre ele que eu vim falar hoje. Então, nessa balança, né, eu coloco esse código como uma balança, né? O ar e a água estão no meio. Então, no que se refere ao ar, para nós termos o dínamo da vida, né, o fogo, o desejo, nós precisamos nos conectar com o ar, com a respiração, né? Para nós termos vida no nosso corpinho, ele estar saudável, nós precisamos nos conectar com o elemento água, que é as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, mas hoje, e esses 3, 4 elementos aí, eu deixei um pouquinho nos vídeos que já estão à disposição aí, se vocês querem dar uma olhadinha. Talvez mais tarde a gente se aprofunde, né? Mas não agora. Agora, simplesmente, eu tenho a proposta de apresentar para vocês essa possibilidade, que eu considero uma ferramenta. Uma ferramenta que nós temos dentro do mundo complementar. Certo? Eu acho essa ferramenta poderosíssima. Lembrando vocês que a minha linguagem é a bioenergia e as terapias que eu trabalho é o Reiki, que é a bioenergia, o
reiki avançado, a cromoterapia e a meditação. São conhecimentos clássicos, sabendo que o reiki não é ferramenta, é um sistema. E a cromoterapia e a meditação é, sim, ferramenta. E dentro desse mundo, né, que se apresenta a partir dessas 3 atividades, os códigos sagrados fazem parte, assim como as frequências de som, assim como as frequências de som, assim como a aromaterapia, os florais de Bach ou os outros que saíram também, que estão aí à disposição. Eu sou clássica, eu trabalho com a terapia clássica das terapias complementares. Então, gente, hoje, código 7. Você é 7? Você somou o seu CPF? E muitos me perguntam, Tânia, o meu dá 42. E aí? O que isso significa eu não fazer parte, né, dos códigos? E aí existe eu precisaria falar sobre um pressuposto, um pré-requisito, né, de compreensão que a gente precisa ter entre espírito e alma. Nessa trajetória do nosso espírito aqui na Terra, até agora, gente, nós tivemos nossas compreensões, ensinamentos, nosso desenvolvimento, tudo para o espírito. Muitos chamaram isso de espiritualidade. E eu ouso dizer que não é espiritualidade. A espiritualidade está chegando agora para nós compreendermos o que é isso. Que são a partir das qualidades. Vou dar um exemplo. No que se refere ao nosso mundo espírito, eu, você, todos nós somos espíritos aqui. Tem aqueles que não têm corpo, né, gente? Nós viemos aprender dentro do mundo do espírito virtudes. Vou dar um exemplo de virtudes: coragem, humildade, paciência, bondade. E sem essas virtudes, na prática, não é só na teoria. Por isso que nós temos as experiências, né? Nós não podemos acessar as qualidades da alma, que é o amor, a alegria, a paz. Esses 3 é o combo, né, que nos oferece a inerência que está em nós, Mas quando nós nos falamos, o Espírito vai dizer assim, eu sou um ser amoroso. Muito bom, é um passo para você compreender, eu sou o amor. Mas muitas vezes as pessoas são amorosas e não compreenderam que elas são o amor. Então fazem esse ser amoroso acontecer para trazer o amor de fora para dentro. E aí muitas vezes ela deixa de ser amoroso ou amorosa, porque ela não conseguiu fazer esse acontecimento. Tornam-se amargos, magoados. Então, há uma diferença entre um espírito ser pacífico e do que ele ser a paz. Entenderam a diferença? O espírito é pacífico, mas é na alma que tem a paz, que é a paz. E a alegria? Você pode ser um espírito super alegre, mas você não sabe que você é a alegria. Então, o eu sou na nossa vida está se apresentando cada vez mais para que nós tenhamos uma vida de compartilhamento e não de tirar um dos outros, buscar um dos outros, mas de oferecer ao outro. E tem algo que eu queria inicialmente agora, ao entrar diretamente no código, por isso que eu fiz essa pequena fala aí, do espírito da alma, né? Por que alguém, o
que significa quando alguém não faz parte do código? Bom, gente, essas pessoas que não fazem parte do código são pessoas que ainda têm alguns, talvez, um pouco mais de tempo de estudo nas áreas do espírito. Isso é melhor, maior, melhor, pessoas melhores, pessoas... Não entre nesse comparativo. Porque nós somos espíritos e isso aqui é uma escola. É uma escola, gente. Existe alguma diferença alguém estar de pessoa, de desenvolvimento, alguém estar na graduação e outro estar na pós-graduação? Não, é um processo. Todo mundo tem que passar pela graduação para chegar à pós-graduação. E tudo bem. Quando nós falamos dessa diferença de ser do código e não ser do código, é a mesma coisa. Então, gente, eu tive uma explicação há pouco tempo atrás do meu mestre espiritual Reiki, Chuan, e ele me apresenta nas próprias experiências das minhas consultas, da interação. Se apresenta na experiência, ele me ensinou a ler o significado dos movimentos da vida, das pessoas, dos acontecimentos. Eu aprendi a fazer essa leitura para compreender o movimento da vida, o movimento da consciência. Então, gente, você que não faz parte do código, o que é 42, o que é soma e deu 6, soma e deu 9, soma deu 8, soma deu o 5. E aí eu digo que você está num aprendizado do espírito, digamos que você esteja no 6, certo? Aqui. Você está no aprendizado do espírito. Como eu posso, a partir das manifestações da nossa vida, nós precisamos compreender como é que está o nosso nível de amor por nós mesmos. Então, uma pessoa não sabe que ela é responsável 100% das suas manifestações, ela precisa de mais e mais conteúdo, experiências, até se perceber um ser realmente compromissado com as suas manifestações e a sua vida. E ela vai ter que ter mais tempo de experiências para verificar isso. Verificar. E a experiência que nos oferece é esse aprendizado. Eu manifesto a minha vida através do meu pensamento, da minha fala, dos movimentos do meu corpo, do meu sentimento. Então, nós precisamos nos conhecer de forma muito profunda para sabermos que nós somos co-construtores das nossas vidas, 100%. Mas enquanto a gente não entende isso, a gente precisa ter os ensinamentos do Espírito, que são as virtudes, inicialmente as virtudes. Então essas virtudes aí que eu falo estão relacionados aos sentidos do Espírito, ao paladar, ao olfato e ao toque. Então, quando você encontra pessoas que têm altas percepções e está desenvolvendo o seu espírito, com certeza o chamado dela vai ser para ir para as doutrinas, religiões, para ela se desenvolver, porque ela ainda não tem autonomia para ela mesma se comprometer, se responsabilizar pelas suas manifestações e ajuda até de manter o sistema limpo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos falar do éter, que é essa região aqui. Quando nós falamos que a pessoa tem códigos que não fazem parte do Espírito Santo, ela está ainda no processo até o cardíaco, que trabalha as mediunidades, essas altas percepções, e ela precisa e tem ajuda de espíritos que estão, né, também
no compromisso de se desenvolver o seu espírito. Mesmo que eles não tenham corpos, eles estão aqui ajudando essas pessoas. Quando nós falamos das pessoas que têm o código, elas têm muitas existências que dão a elas uma certa mestria, né? De compreender e se comprometer com a sua existência. Então, nelas, o máximo que vai existir é um mestre. E, no caso, eu posso falar por mim isso. O restante de mentores e todo aquilo que eu passei, eles não é mais oferecido a mim dentro da minha existência. Apesar de eu compreender como que funciona e se eu precisar, dentro até do meu trabalho, eu tenho esse conhecimento. E para fazer esses ajustes do espírito. Porque o espírito, né, gente? A gente não vai deixar de ser um espírito. A gente apenas ascensiona. Mas comer, o cheirar, o tocar, tudo isso faz parte da vida da gente, né? Então, apenas nós temos mais consciência e nós podemos comandar mais isso. Então, as nossas compulsões, os nossos impulsos, eles, digamos que a gente tenha mais, vai criando uma certa autonomia ao ampliar a consciência, porque é só a consciência que nos tira do impulso e da compulsão. O que é a compulsão, né, gente? A compulsão é você compreender que as coisas lá de fora, a busca incessante da alegria, do prazer, do amor, da satisfação, são as compulsões. E a gente vai, né? Até você compreender que não está lá aquilo que a gente procura, que está nas esferas da alma, né? A alegria, o amor, a paz. Então você sossega e vai procurar e fuçar dentro de você esse acontecimento. E é isso que eu venho falar com você, clarear. Esse caminhar espiritual nosso aqui, rumo a uma espiritualidade, que é caminhar pela terra, com um espírito, colocando na sua consciência as qualidades divinas do seu ser, que é a nossa maior riqueza, que é o amor, a alegria, a paz, que nós temos inerentemente aqui. Todas as pessoas têm. Mas isso vai depender do movimento existencial de cada um e como é que ela compreende as situações, que vai depender dos seus êxitos, né, de aprendizado, das suas experiências. Toda experiência, qualquer experiência que você tenha, ela faz parte daquilo que você tem e traz dentro de você. Como é que você vai lidar com essas histórias que se apresentam para que você se desenvolva no espírito e adentre nas qualidades da alma. Então não se preocupe se você não é do código. Saiba que você precisa, aí eu digo, é uma necessidade de você buscar uma ajuda ou num mestre, ou num guru, ou numa religião, ou na Umbanda, ou no espiritismo, enfim, para que você estacione, aterrize a tua energia do espírito e receba desses mentores, né, a ajuda e o preparo das virtudes do espírito. Bondade, humildade, coragem, né? A gente encontra bastante essas falas nesses lugares, para quem a gente que vai lá. Eu passei por lá muitos anos atrás, por todos os lugares que você possa imaginar. E eu faço parte do Código do Espírito Santo 33, água e ar. Então, é um elemento, é um lugar de equilibrar, que equilibra, né? Coincidentemente, eu sou do signo de Libra.
né? Que dentro da perspectiva da personalidade ou do espírito, eu sou o elemento ar, né? Mas dentro da perspectiva da alma, eu sou ar e água. Então há uma fala também que precisa ser clarificada, onde é que isso tudo está dentro da nossa cabecinha para nós compreendermos melhor essa situação toda aí que eu tô trazendo para vocês, que eu tô soltando assim, mas pode ter certeza que quem estiver acompanhando vai chegar a um determinado momento em que vai fazer cognitividade do processo, daquilo que eu quero dizer para você. É assim que funciona e é assim que a gente ensina as pessoas a pensarem. E essa é a minha formação, né, gente? Eu sou formada em filosofia. Eu ensino as pessoas a pensarem. E sei que existe na minha fala, existe na forma de eu falar também, coisas que incomodam as pessoas. E elas saem, e elas voltam, e elas saem, e elas voltam, certo? Eu tenho percebido isso. Dentro e desde que eu comecei o canal aqui, que ainda está em construção, e pode ter certeza, eu ainda vou conseguir passar para você de forma clara a proposta do canal, que é trazer espiritualidade, que é a unidade do espírito com a alma, numa compreensão lúcida de que processo, de que movimento você está. E tudo bem se você não faz parte do código, tá bom? A orientação que eu dou é que você busque ajuda, religião, doutrinas, e não fique sem essa ajuda, certo? Quem não é do código. Quem é do código, provavelmente muitos vão passar por esse processo todo, mas não fica. Não sei se você está se identificando aí. Não fica. Não fica por muito tempo, não é lá que eu quero, não é lá. Por quê? Porque existe um aprendizado já feito que ela precisa tomar consciência que ela pode viver com alegria, com paz e com amor. Que é apenas, ela precisa se conhecer um pouquinho mais e se aproveitar de algumas experiências que você está fazendo para fazer esse insight. Muitos poderiam dizer que é a quinta dimensão se apresentando, né? Como que eu posso viver de forma alegre, pacífica, amorosa, num mundo como esse? Pois essa é a proposta que se apresenta para nós agora, para que haja a possibilidade de transformação do planeta. Então, não é tão rápido assim que vai acontecer, né? Mas não vai mais levar 2000 anos, 1000 anos para fazer. Vai levar no máximo uns 300 anos. E ó, vai passar rápido. Isso aí. Eu estou plantando uma sementinha aqui. Vamos ao 7. Você é 7. Somou teu CPF. Deu 7. Código da misericórdia divina. O éter. Que o éter, né? É o éter, né? Na nossa vida. Bom, esse elemento que eu penso não ser bem um elemento, mas a gente diz que faz parte dos elementais, né? Da natureza, o éter. Você já parou para pensar o que é o éter? Eu parei para pensar, mas eu não tinha compreendido e não compreendi de forma clara até eu estudar o campo de energia humano. E ele está aqui na garganta. O éter está aqui na garganta. E é um dos canais mais, assim, difíceis, eu não sei se é a palavra difícil, mas de se compreender. Porque ali existe uma inversão. Você já ouviu falar da inversão que as pessoas estão falando por aí a nível planetário, do planeta e tal? Pois é essa inversão. Aqui existe a verdade, triângulo virado, invertido. E quando isso aqui,
aqui também existem os venenos, porque aqui é um filtro. Então, aqui existe uma comunicação que nós precisamos modificar. Mas ela só será modificada quando isso seja purificado. Não tenha mais. Então, como é que você vai ter toda essa potência, né? Que é a potência divina. O éter é a potência divina. Se você tem raiva, ira, se você se indigna com o que tu vê, se você briga com o que você vê, você tem amargura, tem mágoa, né? Então isso aqui, gente, é que nós estamos sendo ativados. E o éter, que é a nossa garganta, né? Chakra laríngeo, né? Ele tem a sua performance na vida de cada um, é uma ligação intrínseca com o primeiro chakra, que vocês têm que estar bem aterrado, sabendo muito bem que você está aqui na Terra, que você precisa estar conectado com a Mãe Terra. Então você precisa ter feito uma purificação bem profunda dos sentimentos e medos da sua mãe, porque para nós chegarmos a fazer essa conexão com a Terra, nós precisamos passar pela purificação dos sentimentos e medos das nossas mães. Então, quando nós entendemos que isso faz parte do autoconhecimento, é por isso que eu deixei já aí, não sei se alguém viu, um exercício para fazer no umbigo, né? Com óleo ou com água, 2, 3 vezes por dia, para limpar o nosso abdômen, né? Que são os sentimentos e os medos das nossas mães. Quando isso começa a fazer um processo, a limpar o sistema energético, nós precisamos limpar o sistema energético, nossas águas, nossas emoções. Nosso sentimento de rejeição é o mais necessário que nós façamos, porque o sentimento de rejeição, ele reverbera em muitas emoções, em muitos comportamentos, falas, pensamentos de exclusão, sabia? E isso não é só a exclusão do outro, é a exclusão das nossas próprias pessoas, daquilo que a gente quer viver, se conectar, né? Então o 7, gente, está relacionado a um movimento que precisa de um pré-requisito para que isso aconteça. E quem já ultrapassou isso aqui fazem parte do código do Espírito Santo. É isso que eu quero dizer. O compromisso é grande, gente. Não pensa que não é, que é uma coisa maravilhosa. É, porque você compreendeu. Mas ao mesmo tempo, tu pode ser mal compreendido em relação a isso. Mas tudo bem. Então, gente, você é o 7. Tem uma outra coisa do 7 que eu gostaria de falar, que é sobre o pedido de perdão. Então, o 7 é o código da misericórdia divina. Eu ativo o código 7 da misericórdia divina em minha vida. E você faz, eu tenho um contador, que o método é 45 vezes, 3 a 4 vezes ao dia, ou 2 a 3 vezes. Quanto mais você fizer, mais você vai receber a ajuda divina para efetuar um perdão que você não consegue efetuar sozinha. Você precisa da ajuda. Vou dar um exemplo de algo que a gente não compreende, que a gente precisaria de um perdão, algo que a gente não fez por gosto, né? E a primeira coisa que a gente não fez por gosto foi construir uma vida de forma consciente, por causa do nosso processo evolutivo.
Então, a maioria das nossas vidas, elas são construídas acidentalmente. Já ali, nós já podemos engrenar no pedido da misericórdia divina. Mais adiante, num exemplo, digamos que você tenha atropelado alguém acidentalmente e essa pessoa ter desencarnado. Quanto tempo você vai levar se sentindo culpado por aquilo, por tirar uma vida? Por que, gente, que eu tô dizendo? Porque tem certas situações, as coisas que a gente faz, né, que é errado diante dos trâmites divinos e vai ser sempre errado, por mais que seja explicado pela matéria. Você pode explicar, não, foi um acidente e não foi por gosto, mas você desencadeou a morte de alguém, a perda da vida de alguém, né? Algo acidental. Então, o 7 é aquele, quem não entender isso vai ficar em cima do sofrimento. Pode ter tendência a vícios, porque ela fica se punindo. Com várias coisas que ela gostaria de ter, ela não consegue ter. Então, ela fica se punindo, ela pode colocar substâncias, cigarro, bebidas, né, coisas que machucam verdadeiramente o sistema, tanto físico, quanto emocional, quanto mental, porque tudo reverbera. Tudo que a gente põe pra dentro da gente reverbera em outras situações, não é só o físico, né? Reverbera em vários outros campos, físico, mental, emocional, que são corpos físicos também, que eu sempre digo. Então, gente, o código da misericórdia divina é o código do pedido do perdão daquele que a gente não consegue fazer sozinho. E aquele que a gente nem lembra. E aquele que a gente lembra também. Porque muitas pessoas eu atendi dentro do código. Uma outra coisa, agora eu me lembrei, uma outra coisa que pode ser associada ao código do Espírito Santo, da misericórdia, é que ele, quem tem esse 7 tem um poder de pedir pelo outro, né? De interceder pelo outro, numa oração, num trabalho energético. Eu já fiz isso. E, na verdade, começou ali o processo de eu compreender que o 7 teria essa habilidade, né, sendo bem conduzido, a fazer uma ajuda, né, através de fios elétricos, né. Eu faço esse trabalho, gente, através do Reiki. Eu aprendi a fazer ligações de fios para levar energia, claro, quando o sistema autoriza isso na mesa. Esse acontecimento pode ser feito, muitas vezes não é autorizado, porque a pessoa provavelmente ela não tem a rede para isso. Por isso, gente, que você deveria estudar bioenergia para quem trabalha com Reiki, tá? Porque a gente aprende a lidar com a eletricidade. A gente entra dentro do campo elétrico das pessoas. E aí vai trabalhar a eletricidade, sem interferir nas vidas das pessoas e fazendo aquilo que a mestria da pessoa pede para fazer. Um pouquinho de cada vez. 7. Para concluir, eu queria dizer para você que o código do Espírito Santo e da misericórdia divina pode ser colocado na sua vida e que ele vai trabalhar o sistema vida, que são as tuas águas, o ar que é como você respira, teu corpo, que é a terra, e os teus desejos, que é o fogo. De que forma? Nós começamos a ter uma compreensão maior de que nós precisamos nos alimentar melhor, cuidar do nosso corpo, ter uma postura melhor com ele, que nós precisamos talvez fazer meditação, respirar consciente,
que nós precisamos limpar as nossas mágoas, nos envolver com a água de alguma forma, que nós precisamos compreender que o desejo é algo necessário, que nós não podemos mais viver com a má interpretação do significado dos desejos, porque o desejo começa em eu desejar levantar de manhã e ir para a vida, em eu desejar comer. O desejo precisa estar na nossa vida, e ele sempre foi muito mal interpretado por causa das questões da sexualidade, dessa nossa natureza, né? Muitas vezes negada. Tudo se acalma, gente, quando a gente começa a compreender o nosso sistema, o nosso campo de energia. Hoje é o número 7, contemplado aí com a fala. Eu espero que você tenha compreendido, recebido no teu coração o 7 misericordioso na tua vida. Que você faça e confie no processo. Faça o código do Espírito Santo também e confie no processo. 2 a 3 vezes ao dia, 45 vezes, que é o método Agesta. Lembrando que esse é um conhecimento Agesta que eu simplesmente estou trazendo para clarificar, para contribuir a partir de um conhecimento que possa nos oferecer autoconhecimento, que é a proposta do canal, as terapias complementares. E o amor de vocês é muito importante para mim, carinho. Mais uma vez eu gostaria de agradecer os inscritos do canal. Eu espero que esse canal cresça com o seu like, com o seu compartilhar, com a sua compreensão e carinho e paciência com o meu aprendizado aqui também, para compartilhar conhecimento. E eu espero você no próximo vídeo, que vai ser todos os domingos até as 8 da noite sairá um vídeo. Durante a semana, os videozinhos mais curtinhos, a quando eu trabalho as minhas inspirações. Eu não sei se isso vai continuar, mas eu tenho vontade de fazer isso, eu faço. Solto aí umas falas e umas ideias para você. Mas no domingo até as 8 da noite, eu pretendo trazer um vídeo assim, mais completinho, aonde você possa pegar um cafezinho, um chazinho, ligar e escutar. Eu espero que você tenha apreciado com o teu coração, a tua vontade, o teu desejo, essas palavras sobre o código da Misericórdia Divina 7. Um abraço bem luminoso a todos os números do código, 44, 33, 55 e 7. E até o próximo vídeo, que será domingo que vem às 8, mais completinho, de algum assunto que eu ainda vou pensar, talvez sobre as questões do espírito e da alma. Vamos ver. Deixe aí o que você gostaria de saber em relação a isso, certo? Tchau, até!